Vamos lá, né? Alguém está com a Bíblia aí? Levanta aí para ver. Pode ser seu celular também. Bíblia no celular todo mundo tem, em nome de Jesus. Gente, vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, que eu gosto muito. A gente vai falar sobre a história de Jacó e de Esaú. E aí o tema que eu escolhi para essa palavra é: não troque o eterno pelo imediato. A gente não trocar as coisas eternas por coisas passageiras, por coisas que são terrenas, momentâneas. E a gente vai ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 25, no versículo 21 ao 34. Pode abrir aí que eu vou esperar vocês abrirem. Gênesis, capítulo 25, do versículo 21 ao 34. Conseguiu todo mundo? Diz amém aí, se não diz misericórdia. Amém. Vamos ler então. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela e por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? E foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas estranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era o ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, e por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú porque saboreava as caças que lhe trazia, e Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí. Eu estou faminto. E por isso Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. E Esaú disse: estou a ponto de morrer, do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Vamos orar. Jesus, muito obrigada pela sua palavra, Senhor. Muito obrigada porque com certeza o Senhor tem algo para falar com a gente hoje. Com certeza tem algo que a gente pode aprender sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor espera de nós, Jesus. E nós oramos para que a gente esteja com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que o Senhor consiga realmente entrar nos corações, que a gente esteja quebrantado para receber a sua palavra hoje. E que tudo que eu falar aqui não venha de mim, mas venha do seu Espírito Santo, que eu seja apenas uma mensageira da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela água, gente, que a grávida perde o fôlego muito rápido. Mas vai dar certo. Bom, gente, vamos contextualizar essa história. Rebeca, esposa de Isaque, era uma mulher estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Mas Isaque foi lá, orou ao Senhor e Rebeca engravidou. E desde o momento que ela engravidou, o Senhor disse a ela que no ventre dela haviam 2 nações, 2 povos. Na hora do nascimento, primeiro saiu Esaú, o primogênito, e depois, agarrado no calcanhar de Esaú, saiu Jacó. Os 2 homens cresceram. Esaú se tornou um homem super habilidoso, um homem do campo que caçava. E Jacó já era um homem mais tranquilo, um homem que ficava mais ali no acampamento, um homem mais caseiro. E aí, um dia normal, que a gente leu aqui na história, Jacó estava em casa, fazendo uma sopa de lentilha, enquanto Esaú estava caçando. Quando Esaú chegou em casa, ele estava provavelmente muito cansado depois da caça, estava com muita fome, e aí ele falou assim para Jacó:
pô, me dá um pouquinho de sopa aí, me dá essa sopa de lentilha que você está fazendo. E aí Jacó respondeu assim, eu te dou, eu deixo você pegar um pouco, mas antes você me dá o teu direito à primogenitura. Esaú falou assim, eu estou com muita fome, a ponto de morrer, do que vai me adiantar ter uma primogenitura agora? Do que isso me vale? E ele acabou aceitando essa proposta. E aí ele comeu, bebeu, Jacó deu para ele lá a sopa de lentilha com pão. E o texto que a gente leu, essa passagem, termina assim. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Antes da gente começar, primeiro é importante a gente entender o que seria a primogenitura. Quando a gente fala de filho primogênito, a gente está falando do filho mais velho, o filho que nasce primeiro. E na cultura daquela época, ser primogênito significava ter a bênção do pai, ter herança, sabe, ter direito ao nome da família. Basicamente, era o direito mais valioso que um filho podia ter naquela época. Então, era algo muito importante, algo muito precioso. E eu estava lendo a Bíblia há um tempo atrás, quando o Senhor me entregou essa palavra, e o Senhor me levou realmente a refletir sobre essa passagem, mas com uma perspectiva diferente daquilo que eu já tinha entendido, sabe? A gente lê, a gente pensa ali na história, a gente entende aquilo que está falando ali, talvez de forma mais superficial, um contexto, mas aquilo ali foi algo diferente que o Senhor falou comigo naquele dia. Eu acredito que a maioria aqui já tenha pelo menos ouvido falar da história de Jacó e Esaú. E talvez até saiba, inclusive se você veio no culto de domingo, nesses últimos que o pastor está fazendo, nessa última série, que é o lado oculto, ele já fez sobre Jacó. Talvez você saiba que o nome Jacó significa trapaceiro. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, a gente acaba encarando Jacó como um vilão. A gente olha para essa história e a gente pensa assim, pô, Jacó é o vilão. Esaú é a vítima dessa situação, é a vítima dessa história. Ele foi enganado, tadinho, inocente, só estava com fome. Inclusive, uns dias depois de que eu estava lendo essa história, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando que ela tinha lido essa história e que ela tinha pena de Esaú. Minha amiga Lívia. E a gente estava conversando sobre isso, a gente trocou uma ideia sobre isso também, porque essa é a primeira sensação que a gente tem que ter pena de Esaú. É normal que no primeiro momento a gente sinta pena de Esaú. Só que nesse dia o Senhor me mostrou que, na verdade, Esaú, ele não foi vítima de Jacó. Ele foi vítima das próprias escolhas dele. Esaú fez uma escolha ali. Ele tratou a primogenitura dele como se fosse algo que não tivesse valor algum. Ele trocou algo muito valioso por algo imediato, por algo que era passageiro. E tudo que ele veio a viver depois foi uma consequência daquela decisão dele. Sinceramente, parece absurdo pensar que ele trocou o futuro dele por uma sopa de lentilha, sabe? E a gente olha para isso e a gente pensa, cara, como é que ele fez isso? Parece absurdo. Mas a verdade é que muitas vezes a gente faz hoje aquilo que Esaú fez há milhares de anos atrás. E o mais engraçado dessa história, gente, é que era sopa de lentilha. Tipo, a gente não está falando de um rodízio de japonês, a gente não está falando de uma churrascaria, a gente está falando de uma sopa de lentilha. Não era hambúrguer com batata, era lentilha. Esaú, ele não estava diante de uma churrascaria falando, Jacó, pelo amor de Deus, me dá essa picanha. Não, ele estava querendo uma sopa. E se a gente olhar agora, a gente olhando de fora, a gente pensa assim, caraca, Esaú, você entregou a sua primogenitura por isso? Por uma sopa de lentilha? Mas talvez, se o Senhor olhar agora para algumas das nossas decisões, algumas decisões da nossa própria vida, Ele também vai perguntar para a gente, caramba, vocês entregaram tudo isso por causa disso? Vocês tomaram essa decisão mesmo? Eu sempre penso que nenhuma decisão é nova, nenhuma experiência é nova. Tudo que acontece, tudo que a gente pensa, tudo que a gente passa, tudo que a gente vive hoje, gente, está na Bíblia. Já teve alguma experiência, alguém ali já teve alguma experiência. E a gente pode tirar alguma lição disso. E assim como Esaú, ele fez uma escolha errada naquele momento, a gente também faz escolhas erradas.
Nós também fazemos escolhas hoje, ainda que impulsivas, mas que vão interferir no nosso futuro, que vão interferir na nossa vida com o Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E diante disso eu separei alguns pontos para a gente do texto, e a gente pode ir refletindo junto. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta, porque a gente vai passear no texto. Só lembrando para vocês, Gênesis capítulo 25, do 21, versículo 21 ao 34. O primeiro ponto é o seguinte: Esaú estava com fome, e a fome cria urgência. Vamos ler, versículo 29 e 30. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e lhe pediu: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho. Eu estou faminto. E por isso, Esaú foi chamado Edom. Eu queria que vocês imaginassem comigo a seguinte situação. Você está chegando em casa do trabalho, tarde, você está cansado, com muita fome. Provavelmente, você vai olhar para a sua geladeira, você vai olhar para a sua despensa e você vai querer o mais fácil de comer naquele momento. Você vai querer o que está ali na sua vista. Talvez seja um pão, um biscoito, talvez uma lasanha de micro-ondas, alguma coisa que você não vai ter que preparar. Raramente você vai pensar, depois de um dia cansativo, em preparar um super jantar, um arroz, um feijão, uma proteína, uma salada. Porque naquele momento, meu amigo, você só quer matar sua fome. Você quer comer o que tem na sua frente. A sua cabeça ela não vai estar, muito provavelmente, com disposição para pensar o que é melhor. Vai pensar no que é mais fácil, mais rápido, no que vai te satisfazer naquele momento. Você vai abrir sua geladeira e você vai olhar para um frango que você ainda tem que temperar, que você ainda tem que passar. Você não vai fazer ele. Você não vai. Você vai falar, meu amigo, Satanás, hoje não. Hoje não. Você vai olhar para uma lasanha de micro-ondas, rapidinho, que você vai botar ali, vai deixar uns minutinhos, vai ficar pronta. Você vai falar, Deus é bom. Deus foi bom hoje comigo. Quando a gente está com fome, a gente quer resolver o problema na hora. A gente não está necessariamente pensando no que é melhor a longo prazo. A gente está pensando no que vai acabar com aquela sensação naquele momento. E era mais ou menos assim que Esaú estava. Ele estava cansado, depois de um dia de caça. Ele estava com fome. E aquela fome criou nele uma sensação de urgência. Um pensamento de, eu preciso disso agora. E justamente nesse momento que ele estava, eu preciso disso agora, ele se tornou uma pessoa vulnerável. E o ponto é que a gente também é assim. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente é levado a aceitar qualquer coisa para ter aquilo. Sem pensar no futuro, sem pensar naquela decisão, o que vai levar a gente, sabe? Sem pensar onde aquele imediatismo vai levar a gente futuramente. Pensa comigo aí, quantas vezes você já não tomou uma decisão que depois, futuramente, você veio a se arrepender, porque você achava que você precisava decidir aquilo na hora. Porque você achava que precisava fazer aquilo na hora, naquele momento. Quantas vezes o eu preciso disso agora falou mais alto na sua mente, no seu coração, do que o que agrada ao Senhor. O que é certo diante do Senhor. A gente é levado pela nossa fome. A verdade é que Esaú estava com fome. E eu acredito que ele realmente estava com fome. E nós também temos fome. Só que aqui eu não estou falando de uma fome literal. A nossa fome são os nossos desejos, as nossas tentações, as nossas vontades. E todo dia a gente sente fome. Isso quer dizer que todo dia a gente é tentado. Todo dia a gente sente vontade de alguma coisa. Todo dia nós nos sentimos vulneráveis. Nós temos a sensação de urgência com alguma coisa. Mas a questão é que nem tudo que parece urgente para a gente é mais importante do que aquilo que Deus chamou a gente para viver.
A sua fome, a minha fome, a nossa fome pode ser várias coisas. A sua fome pode ser, por exemplo, um desejo sexual. Você pode olhar para sua namorada, para o seu namorado e falar, cara, eu estou muito atraído por essa pessoa. Eu estou desejando muito isso, eu estou com muita vontade, eu preciso aliviar essa minha vontade. E aí você vai começar a enxergar aquilo que você precisa no momento, até porque uma líder antiga minha já falou, hormônio não se converte. Então, a gente tem que lutar contra. E aí você começa a pensar aquilo que você quer muito, só que você deixa de enxergar a santidade, a obediência ao Senhor. A mesma coisa, a sua fome pode ser o desejo de responder a alguém que te ofendeu. Você quer ofender de volta, você quer humilhar aquela pessoa, você quer falar o que você pensa. Aquilo ali vai ser o que vai satisfazer o seu ego naquele momento. Mas naquele mesmo momento, você vai estar trocando a mansidão, o domínio próprio, a obediência a Cristo, por, no máximo, 5 minutos de satisfação de ter colocado a pessoa no lugar dela. A sua fome pode ser também o desejo de fofocar, a vontade de fazer uma fofoca. Você descobre alguma coisa nova sobre uma pessoa, uma informação nova, você já fica logo com vontade de contar para alguém. Ai, amiga, você não sabe o que eu descobri sobre fulano. Você não sabe o que fulano fez. Isso a gente chama de linguine, pessoa linguine. Contar algo que alguém fez, algo que você descobriu sobre alguém, pode parecer uma coisa muito pequena. Pode te fazer ter a sensação de importância, sensação de entretenimento, sensação de pertencimento, porque até então você sabe de uma informação privilegiada, algo que ninguém sabe. Mas você vai estar sacrificando o amor, a lealdade, o domínio próprio, a reputação de outra pessoa. E assim como todos esses exemplos que eu dei, você vai estar desagradando ao Senhor. E tudo isso aqui que eu falei, a gente está falando de pecado. São pecados. Só que a sua fome pode também não necessariamente ser um pecado. Assim como Esaú, ele trocou a sua primogenitura por um prato de sopa de lentilha, você pode trocar, por exemplo, o seu tempo com Deus por mais tempo no celular. Você pode trocar o seu momento de leitura bíblica, o seu tempo de oração, por mais um episódio de uma série. E ficar no celular é pecado, gente? Não. Ver série é pecado? Também não é. Mas em 1 Coríntios 6,12 diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Porque nem tudo que afasta a gente de Deus é pecado. A gente precisa avaliar, tem coisas que afastam a gente do Senhor, que tiram nosso tempo com o Senhor e que não são pecados. Mas ainda assim é uma escolha, ainda assim é uma troca. Existe coisa que não necessariamente é pecado, mas pode estar ocupando um espaço que deveria pertencer a Deus na sua vida. Eu lembro de uma situação que eu vivi no início da minha conversão. Lá atrás, quando eu me converti, inclusive eu acho que eu já contei ela aqui, talvez na última vez que eu estava aqui no púlpito. Só que olhando para essa história, fez muito sentido eu contar aqui de novo, então eu vou contar. Eu trabalho com a internet já há bastante tempo. E eu estava começando ali, estava no início da minha conversão com Jesus. E naquele período que eu me converti, os meus trabalhos começaram a ficar muito escassos. Eu acho que as marcas, elas estavam olhando para mim e estavam pensando, o que está acontecendo? Qual é essa nova fase que ela está vivendo? Elas estavam querendo entender qual era a nova fase na minha vida. Como é que eu estava me posicionando? E além dessas marcas, também tinham as marcas que já realmente não queriam mais trabalhar comigo depois que eu me converti. Está tudo bem, escolha delas. E aí, justamente nessa hora, que eu estava achando assim, cara, acabou para mim, acabou meu trabalho no Instagram, não tenho mais o que fazer, nenhuma marca vai mais querer me contratar, eu recebi uma proposta. Apareceu uma proposta para mim de um trabalho que era um valor muito alto e um trabalho era muito simples. Eu ia lá num lugar, eu ia produzir um conteúdo, acho que era só stories, se não me engano. Só que eu tinha que ir numa festa, era uma espécie de festival, uma noitada. Um ambiente que, naquele momento, não tinha mais nada a ver com o que Deus queria para a minha vida. Naquele momento, eu estava me sentindo muito vulnerável, porque, como eu falei, eu achava que realmente ninguém mais ia querer trabalhar comigo. Então, aquilo ali parecia uma oportunidade.
Você nem pensa assim, não é de Deus. Só parece uma oportunidade. Você está precisando de dinheiro, parece um trabalho. Você está precisando trabalhar, parece um trabalho. Aquilo parecia uma oportunidade. Mas naquele momento eu precisei decidir. Eu confio que Deus é capaz de cuidar de mim, mesmo quando eu digo não para aquilo que parece uma oportunidade. Um spoiler, eu recusei, graças a Deus, no final eu não fiz esse trabalho. Mas eu lembro que foi muito difícil para mim dizer não. Eu lembro que eu chorei, realmente foi algo muito complicado. Só que se eu olhasse só para a minha necessidade naquele momento, a proposta fazia muito sentido. Era só eu ir lá, fazer o que eu preciso fazer, ir embora, receber o meu valor lá, e estava tudo bem. É só um trabalho. Mas no fundo eu sabia que aquela escolha não estava de acordo com aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Eu sabia, eu entendia que aquilo ali não valia a pena eu trocar o que Deus estava construindo em mim, o relacionamento que eu estava construindo com o Senhor, por uma satisfação ou uma solução momentânea na minha vida. Não fazia mais sentido aquilo ali para mim. Ou seja, nessa história eu tinha uma necessidade, ou seja, eu tinha uma fome, eu recebi uma proposta, mas eu decidi dizer não. E talvez a pergunta não seja exatamente como eu faço para nunca mais sentir fome. Porque você vai sentir fome. Assim como Esaú sentiu fome, você vai sentir. Assim como eu senti fome, você vai sentir. Você vai ser tentado, você vai ter desejos, você vai ter vontades. Você vai passar por momentos de vulnerabilidade. A questão é, e quando a fome vier? O que você vai fazer? E quando a fome vier, quem que vai decidir a sua escolha? Quem que vai tomar uma decisão por você? A sua fome ou o seu Deus? Meus amigos, o maior problema não é a fome. O maior problema não é ser tentado. O maior problema são as decisões que a gente toma quando a gente está com fome. A gente vai ser tentado, a gente vai ter desejo. A gente vai ter isso todos os dias, como eu falei. Mas a gente não pode permitir que isso determine as nossas decisões. A gente não pode fazer escolhas baseadas na nossa fome. A nossa necessidade, o nosso desejo, a nossa carência, a nossa urgência não pode fazer a gente trocar aquilo que é precioso diante do Senhor, diante de Deus, por aquilo que simplesmente pode satisfazer a gente naquele momento. A gente não pode trocar o que é eterno, as coisas eternas, por coisas momentâneas, coisas que são imediatas, mas que vão passar. E a gente vai para o ponto 2, que é o seguinte: toda escolha tem um preço, e Jacó não escondeu isso de Esaú. Vamos ler o versículo 31, que diz assim: Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Aqui a gente já vê o quê? Jacó apresentando uma proposta para Esaú. Ele fala, eu te dou a sopa que você tanto quer, mas primeiro me vende o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele não escondeu o preço daquela proposta. Talvez ele tenha se aproveitado um pouco daquele momento que Esaú estava mais vulnerável, porque ele estava com fome. Talvez sim, mas em nenhum momento ele escondeu o que ele queria em troca daquela sopa. A gente não está aqui para avaliar ou para justificar as ações e as intenções do coração de Jacó. Não é sobre isso. Talvez uma próxima pregação, talvez um próximo papo. Mas a gente está aqui para entender que Esaú, ele sabia o que estava sendo oferecido. Em nenhum momento Jacó escondeu isso dele. Existia um preço, eu te dou a sopa e você me dá a sua primogenitura. Esaú sabia o que estava sendo pedido. Jacó não falou, come aí, come essa sopa aí, depois a gente conversa. Depois a gente vê o que a gente faz. Ele falou, você quer o ensopado? Você quer essa sopa? Então me dá a sua primogenitura. Na nossa vida a gente tem as nossas fomes. E todas as nossas fomes, para todas elas, para os nossos desejos, sempre vai ter algo para saciar a gente. E no momento que você quer saciar a sua vontade, meu amigo, no momento que você quer saciar o seu desejo, a proposta sempre vai parecer maravilhosa. Quando a gente está ali diante da tentação,
geralmente a gente olha muito mais para aquilo que a gente vai receber do que para aquilo que a gente está entregando. Assim como Esaú olhou para a sopa que ele ia ganhar, mas ele não olhou para a primogenitura que ele ia perder. A gente sempre vai ter uma escolha. A gente sempre tem a escolha de simplesmente aceitar a proposta e ter aquilo que a gente tanto queria. E ter aquilo que a gente queria naquele momento. Mas a verdade é que existe um preço. Existe um preço para todas as nossas escolhas e nós somos responsáveis por ela. Aqui nessa história a gente viu, Jacó, ele não escondeu o preço daquela negociação. Só que diferente dele, Satanás não quer fazer com que a gente enxergue a consequência. Ele quer fazer com que a gente enxergue só o benefício imediato daquela decisão. Ele quer que a gente ignore as consequências. A Bíblia fala que Satanás é um enganador. Ele sempre mostra aquilo que você vai ganhar, mas raramente ele deixa você ficar ali pensando no que você vai perder. Ele é imediato, ele está ali para te oferecer. Inclusive, se a gente para pensar, lá no Jardim do Éden, naquela tentação, a serpente, ela não fala para Eva, olha, você vai desobedecer a Deus e você vai sofrer as consequências por isso. Ela apresenta o fruto, ela apresenta aquilo que parece bom, ela mostra aquele fruto para Eva. E assim é com a gente, o pecado não chega na nossa vida, a tentação não chega na nossa vida falando, oi, eu sou o pecado e eu vim destruir a sua vida. Eu vim fazer mal para você. Eu vim afastar você do Senhor. Não, o pecado chega falando pra gente. Eu tenho exatamente aquilo que você procura. Eu tenho exatamente aquilo que você quer nesse momento. Eu tenho exatamente aquilo que você está desejando. A nossa carne é fraca. A gente fala isso. A gente vive uma luta constante entre carne e espírito. Como se tivesse o diabinho e o anjinho. Um de lado, outro de outro. Sempre lutando para aquilo que a gente vai fazer, aquilo que não vai. Essa é a vida do crente. Aí a nossa carne já é fraca. Aí vem Satanás e soltam assim. Você quer um prazer? Então assiste essa pornografia aqui. Você quer aliviar essa raiva? Então fala aí tudo que você quer, tudo que você pensa para essa pessoa. Você quer dinheiro? Então faz alguma coisa errada aí, joga no tigrinho. Você quer ser aceito? Então não fala de Jesus com seus amigos que não conhecem Ele. Fica quieto, esconde a sua fé. Você quer matar a sua carência? Você está carente? Então entra nesse relacionamento aí, que você sabe que não tem nada de Deus aí. Que Deus não aprova, mas entra aí. É isso que Satanás faz. É isso que a tentação faz com a gente. Ela coloca ali a sopa de lentilha na nossa frente. E tenta fazer com que a gente esqueça a promessa da primogenitura. Ele nos tenta, ele nos oferece aquilo que a gente deseja, mas ele não fala claramente que, ao aceitar essa proposta, a gente está trocando aquilo que tem valor eterno por prazeres momentâneos. Assim como Esaú, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, quantas vezes a gente não troca aquilo que é precioso diante de Deus por alguma coisa que só vai satisfazer a gente em algum momento? Por alguns minutos, por alguns segundos, talvez. Existiu um preço para Esaú e existe também um preço para a gente. Em Gálatas 6:7 fala assim, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A palavra fala que a gente vai colher aquilo que a gente planta. E isso não significa que Deus não perdoa. Porque Deus é um bom pai, Ele perdoa. Desde que você tenha um coração arrependido e quebrantado diante dEle, Ele perdoa. Mas isso aqui que a palavra fala, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, significa que as nossas escolhas têm consequências. O perdão de Deus, ainda que Ele dê esse perdão para nós, isso não anula, isso não transforma uma escolha irresponsável em uma escolha que nunca aconteceu. A gente tomou a decisão, a gente fez a escolha e toda escolha tem um preço. A questão é, a gente está parando para considerar o preço daquilo que a gente está escolhendo?
Quando a gente toma uma decisão, a gente está parando para pensar, o que essa decisão vai fazer com a minha vida? Para onde ela vai me levar? E se meu futuro depender dessa decisão? E se meu futuro depender dessa escolha que eu estou fazendo aqui hoje? Aonde ela vai me levar? A gente falou que Esaú teve fome. A gente falou que ele recebeu uma proposta. E agora a gente vai falar que ele aceitou essa proposta. E a gente vai para o ponto 3, que é o seguinte: Esaú não apenas aceitou, ele não apenas escolheu a sopa, como ele também desprezou a primogenitura. É isso que a palavra fala. Vamos ler aí, versículo 32, 33 e 34. Esaú disse: estou a ponto de morrer, do que me vale esse direito? E Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. E assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Aqui a gente vê Esaú respondendo à proposta de Jacó da seguinte forma: eu estou morrendo de fome. Do que me vale esse direito de primogenitura agora? Ou seja, o raciocínio de Esaú naquele momento era o seguinte: do que me vale isso aqui se eu estou com fome? O que a primogenitura vai ajudar eu a saciar a minha fome? Isso não serve para mim agora. Não faz sentido eu ter isso se eu estou com fome. Agora eu só quero comer. Ele simplesmente decidiu que naquele momento o valor da primogenitura dele não compensava a satisfação que ele queria ter. Ele estava com fome. Ele queria comer. Quando Esaú aceitou essa proposta, ele não parou para considerar o valor do que ele estava entregando. Ele estava pensando na vontade dele naquele momento, em saciar a vontade dele naquele momento. E a gente é assim. Às vezes a gente sabe que alguma coisa é errada, a gente sabe que a Bíblia fala sobre aquilo, a gente sabe que Deus não se agrada daquilo, mas no momento que a gente é tentado, a gente escolhe não pensar nas consequências. A gente quer aquilo e a gente simplesmente ignora o resto. Vamos satisfazer aqui as nossas vontades agora, os nossos prazeres agora. O resto a gente pensa depois. As consequências disso a gente pensa depois. Mas se você está aqui, se você conhece o Senhor, não dá mais para dizer, eu não sabia. Você não tem mais essa possibilidade, meu amigo, de falar, eu não sabia que existia um preço. Eu não sabia que existia uma consequência. Se você não sabia, eu estou te falando agora. Todas as nossas escolhas têm consequências. Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente sabe, no fundo a gente sabe que existe um preço para tudo, mas a gente tantas vezes escolhe ignorar isso. Vocês estão acompanhando? Amém? Quando a gente está diante de uma tentação, a nossa mente ela vai para uma conta muito rápida. Ela quer pensar rápido. Ela fala, eu quero isso? Isso vai me satisfazer? Eu vou me sentir melhor? Eu vou me sentir satisfeito? Mas, na verdade, a pergunta ideal para isso é, o que essa decisão vai produzir na minha vida? O que eu estou colocando em risco? O que eu estou trocando? Eu estou escolhendo isso hoje, mas o que eu estou entregando do meu futuro amanhã, da minha vida com Deus? A gente começa a pensar assim. A gente pensa, eu sei que eu não deveria responder isso, mas eu quero responder isso. Eu quero falar isso. Deixa eu falar aqui rapidinho que vai passar, depois eu vou esquecer. Eu sei que eu não deveria acessar isso daqui, mas eu quero sentir esse prazer agora. Eu sei que esse relacionamento está me afastando de Deus, mas eu não quero ficar sozinho. Eu sei que contar essa mentira aqui é errado, mas eu só quero resolver esse problema logo. Uma mentirinha que mal faz. Esaú, ele queria o prato de sopa de lentilha naquele momento. E ele escolheu, por decisão própria, aceitar aquela proposta. Ninguém obrigou ele. E o versículo 34 termina assim: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.
Essa é a conclusão que a própria Bíblia traz para a gente. A Bíblia chama isso que ele fez de desprezo. Não foi simplesmente uma escolha alimentar. Não foi simplesmente um homem com fome. Não foi simplesmente, ele fez um negócio ruim. Um negócio que não saiu como ele esperava. Não. Ele sabia o preço daquilo e ele escolheu aquilo. Ele desprezou, como a palavra fala, algo que deveria ser considerado precioso. Algo que deveria ser considerado valioso. Talvez você nunca tenha desprezado o Senhor com a sua boca. Talvez você nunca tenha falado, eu desprezo o Senhor. Eu odeio o Senhor. Eu não quero Deus. Talvez você nunca tenha feito isso. Mas algumas das suas escolhas, das nossas escolhas, podem comunicar isso. Podem falar isso por nós. Qual é a decisão que você está tomando? Quais são as suas escolhas hoje? O que isso está te trazendo para o futuro? A gente sabe muito bem o que é precioso diante de Deus. Não tem como a gente se enganar, a gente sabe. Mas aquilo que a gente quer no momento sempre vai parecer mais precioso. O prato de lentilha sempre parece mais apetitoso quando a gente está com fome. Esaú estava com fome, como a gente falou. Ele foi colocado diante de uma proposta. Ele sabia o preço e ele aceitou. Essa é a história. Mas ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter dito não. Assim como a gente também tem o poder de dizer não. Porque ser tentado não é sinônimo de pecar. A gente pode ser tentado e a gente pode dizer não para o pecado. A gente pode escolher não pecar. Porque como a gente falou lá em cima, a gente sempre vai estar com fome. A sopa de lentilha sempre vai estar ali diante da gente. Só que ninguém está te obrigando a aceitar ela. Ninguém está te obrigando a aceitar essa sopa. Quem toma a decisão final sou eu e é você. Somos nós. A gente pode até não escolher aquilo que é colocado diante de nós. Mas a gente é responsável por aquilo que a gente faz com aquilo que é colocado diante de nós. E às vezes dizer não para aquilo que é colocado diante de você é justamente dizer sim para aquilo que Deus tem para você. Ainda assim, você pode olhar para tudo isso aqui que a gente falou, você pode olhar para toda essa história e pensar, nossa, mas coitado de Esaú. Jacó se aproveitou dele. Jacó se aproveitou de um momento que ele estava vulnerável. E de fato, a gente falou aqui, Jacó ele foi oportunista. A gente não está falando aqui sobre as intenções do coração dele. Se ele realmente estava com uma intenção ali ruim de enganar o irmão. A gente não está falando aqui sobre isso. A gente está falando aqui sobre Esaú. Porque existe uma coisa que o texto, a palavra, não deixa a gente fazer. Não permite que a gente faça, que é tirar a responsabilidade de Esaú pela escolha que ele fez. Inclusive, para reforçar isso, a Bíblia, a própria Bíblia, no Novo Testamento, ela interpreta isso. Lá em Hebreus 12, eu vou ler aqui para vocês. Olha o que fala. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora a buscasse com lágrimas. Hebreus 12 está falando de Esaú, gente. Ele está dando um exemplo de Esaú como um exemplo negativo de uma pessoa que desprezou algo que era santo por uma satisfação imediata e que depois chorou querendo recuperar uma coisa que já não tinha mais volta, uma coisa que já não tinha como reverter. E o fato de Hebreus, lá no Novo Testamento, falar de uma história tantos anos depois, significa que isso é uma advertência para a gente. Para a gente não fazer como Esaú, para a gente não trocar aquilo que é precioso diante de Deus por aquilo que simplesmente pode nos satisfazer nesse momento.
louvor pode subir já, se quiser. O ponto, gente, é o seguinte. Esaú queria matar a fome. Mas para isso ele entregou aquilo que ele não deveria ter desprezado. E que a gente nunca seja como ele. E que a gente nunca troque aquilo que é eterno por aquilo que é só urgente. 1 João 2,17 fala: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso quer dizer que as coisas desse mundo, elas são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Com certeza existe alguma coisa na sua vida que você gostaria de encontrar alguém para culpar. Que você gostaria de falar: eu fiz porque eu estava passando por isso. Eu fiz porque aquela pessoa me ofereceu. Eu fiz porque eu estava carente. Eu fiz porque eu estava precisando. Mas a Bíblia mostra pra gente, através dessa história, que mesmo que, ainda que existam situações que dificultam as nossas decisões, as nossas escolhas, que ainda que existam circunstâncias que podem nos influenciar, nós ainda somos responsáveis pela escolha que nós fazemos. Esaú foi responsável e nós também somos. A gente não está falando aqui que Jacó era um santo. A gente não está aqui justificando as ações dele. Mas a gente está falando aqui que Esaú teve culpa porque ele aceitou aquela proposta. Ele foi responsável por aquela decisão que ele tomou. E nós também somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Talvez hoje você não esteja diante de um prato de lentilha literal. Se fosse de hambúrguer, ficaria mais difícil, mas de sopa de lentilha, talvez você não esteja. Mas talvez você esteja diante de uma vida tentando encontrar satisfação em relacionamentos, em dinheiro, em prazer, em aprovação, em coisas do mundo, coisas que parecem que vão satisfazer você, mas no final satisfazem você por alguns minutos e depois você fica vazio de novo. Talvez você tenha passado tempo demais olhando para aquilo que você quer agora e você deixou de olhar para a coisa mais importante. Você deixou de olhar para aquilo que você está perdendo, que é uma vida com o Senhor. Mas o Senhor está chamando a gente hoje para a gente falar: eu posso estar com fome, eu posso estar necessitado, eu posso estar vulnerável, mas eu não vou permitir que as minhas vontades me façam desprezar aquilo que é eterno. Eu posso estar do jeito que eu for, com uma vontade, com uma tentação aqui na minha frente, com um prato de sopa de lentilha. Mas ainda assim eu vou escolher dizer não para isso. Porque eu não quero trocar aquilo que é eterno por aquilo que é imediato. As nossas vontades terrenas não podem fazer a gente desprezar aquilo que é eterno. Jesus está chamando a gente hoje para a gente viver uma vida correndo atrás daquilo que permanece e não correndo atrás de coisas que passam, de coisas que são passageiras. Queria que você fechasse os olhos agora e abaixasse sua cabeça. A gente vai fazer uma oração. Eu queria de verdade que você prestasse atenção nessa oração que a gente vai fazer. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não teve esse momento de aceitar Jesus, de entregar o coração para Ele. Mas eu creio que hoje o Senhor tem algo novo para você. O Senhor hoje está falando: não precisa mais correr atrás de coisas passageiras. Corre atrás do que permanece. Corre atrás do que fica. Corre atrás do que é eterno. Vem viver uma vida comigo. Eu vou fazer uma oração agora. Jesus, obrigada, Senhor. Hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Hoje eu quero realmente viver uma vida por coisas eternas. Eu não quero mais tentar satisfazer os meus desejos momentâneos. Eu não quero mais satisfazer as minhas vontades, sabendo que elas passam, Senhor. Sabendo que tudo aquilo que eu consigo fazer agora, que eu consigo satisfazer agora, passa. Eu quero algo realmente eterno, eu quero algo realmente duradouro.
Eu não quero mais trocar o eterno pelo imediato. Eu não quero mais trocar uma vida com o Senhor por prazeres do mundo que não me levam a nada. Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Aceita a minha oração, Jesus. Me leva a viver algo novo com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu não quero mais essa vida de imediatismo. Eu sei que eu sou responsável pelas decisões que eu tomo e hoje a decisão que eu tomo é a mais importante da minha vida, que é entregar ela para o Senhor. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.